Bom dia a todos e a todas, a você que nos acompanha pela TV Câmara e também pela internet. Opa! Ao vivo é assim mesmo. Bom dia a todos e a todas, sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, vamos iniciar os nossos trabalhos, né? Hoje essa audiência pública do CIMUB, o Sistema Municipal de Bolsa de Estudo, então a gente tem a presença de alunos, pais de alunos que se fazem presente aqui no plenário, as autoridades que se fazem presente aqui já compondo a mesa dos trabalhos. Então declaro aberta esta audiência pública que vai abordar o CIMUB, o processo de concessão de bolsas de estudo do município de Taubaté. Compondo a mesa dos trabalhos, temos a nossa secretária municipal de educação, professora doutora Suelen, também o supervisor de ensino, professor Oscar. Também compõe a mesa dos trabalhos a presidente do CIMUB, Juliana Ruiz, também a pró-reitora estudantil da Universidade de Taubaté, professora doutora Alexandra Magno, e também aqui se faz presente o professor de finanças, professor doutor Antônio Ricardo Mendró. Quero registrar aqui a presença ainda do Joelso, assessor parlamentar da deputada federal Lorene, também Felipe Mazui, assessor parlamentar do vereador coletor Tigrão. Registramos ainda, nos momentos que tiverem presente no plenário, os senhores vereadores. Nesta audiência acompanharemos o conteúdo apresentado pelos participantes. Após a explanação dos senhores vereadores, presentes farão os questionamentos. Você que é munícipe, que está acompanhando aqui na galeria, também do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 2 minutos para fazer suas perguntas sobre o tema desta audiência. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível próximos aqui às fileiras. Então o Tiago e o pessoal do cerimonial vai estar aí com vocês, pegando as inscrições das pessoas que querem falar. E você também, que acompanha pela TV Câmara Taubaté, poderá participar enviando seu questionamento. Basta acessar o endereço www.câmarataubaté.sp.gov.br, ir até o menu TV Câmara e clicar Participe ao Vivo. Ou também pode mandar diretamente um questionamento pelo WhatsApp aqui da Câmara, no 3625-9501. Lembrando que muitas pessoas já nos procuraram, que inclusive não estão presentes aqui, provavelmente vai mandar essas perguntas pelo WhatsApp. Então quero reforçar, 3625-9501, pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp, tá certo? Para que possamos transcorrer de forma organizada, contamos com a colaboração de todos os participantes, para que evitem apartes, interrupção ou questionamento fora da sua palavra. Quero aqui iniciar então com a nossa secretária de Educação, a Suelen, que vai dar a palavra e depois o professor Oscar para fazer uma breve apresentação. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês, prestando esclarecimentos para a população a respeito dessa política tão importante que a gente tem no município, que é a concessão de bolsa de estudos aí para munícipes em nível superior e em nível técnico. Então, nós preparamos toda uma abertura aqui com dados para que a população tenha acesso aí ao funcionamento desse programa de bolsas. Então, eu peço, por favor, para o supervisor Oscar, que se direcione à tribuna para poder fazer essa apresentação para todos nós.
Bom dia a todos. Meu nome é Oscar, sou professor da rede municipal, estou como supervisor na Secretaria de Educação e agora estou à frente do CIMUB, né, do Sistema Municipal de Bolsa de Estudos na Secretaria de Educação. O CIMUB veio para a Secretaria de Educação em meados de janeiro, né, e foi incumbido a mim a reorganização e a reestruturação desse setor na Secretaria de Educação. Tá? Anteriormente, ele ficava no CEDIS. Tá? Então, eu preparei uma apresentação aqui de como está funcionando esse setor lá na Secretaria de Educação e de como foi esse processo, né, de concessão de bolsas em 2024. Tá? O departamento do CIMUB, que está na Secretaria de Educação, foi montada uma equipe técnica com 4 pessoas. Tá? Então, o Antônio, que é o chefe de serviço escriturário, Benito, que veio do CEDIS, né, trazendo as informações para a gente de como realizar o funcionamento do CIMUB, né? Até então a gente não sabia como era a estrutura do CIMUB, e o funcionário Benito veio do CEDIS para ajudar a gente nessa organização. A Maria Cláudia, que é do TI, da Secretaria de Educação, né, também está com a gente, e eu como supervisor da pasta para reestruturar e organizar a parte administrativa do CIMUB. Tá? Vamos nas inscrições. As inscrições, nós tivemos um total de 328 inscrições. Tá? Desses 328 do ensino superior e 55 do curso técnico, nós tivemos 191 inscrições incompletas. O que seria inscrições incompletas? O candidato faz a inscrição, mas não sobe a documentação necessária. Tá? Então, esses candidatos que não subiram a documentação necessária, nós contamos como inscrições incompletas. Tá? Então, nós tivemos as 191 inscrições incompletas do superior e 41 do técnico. Então, inscrições efetivadas, né, com inscrição e documentação, nós tivemos cerca de 137 do curso superior e 14 do curso técnico. Dessas inscrições, nós fizemos um breve apanhado aí para a gente saber quais foram os cursos mais procurados no CIMUB. Tá? Então, a gente tem aí o curso de Direito e o curso de Medicina, foram aí os carros-chefes do CIMUB. Então, nós tivemos aí 15% curso de Direito e 13% curso de Medicina. Tá? E o restante distribuído entre outros cursos. Tá? Então, os cursos mais procurados hoje para a Bolsa de Estudos são Direito e Medicina. Tá? Do curso técnico, né, nós temos 3 escolas hoje cadastradas, né, no CIMUB. Temos o BAUB, o Alcance e o Tableau. Tá? Em meados de novembro, abre um edital para cadastramento das instituições. Né? Então, no ano passado, nós tivemos 3 instituições de curso técnico profissionalizante cadastradas no CIMUB. Né? Dessas instituições, os cursos aí que mais apareceram nas inscrições foram enfermagem, análise clínica, podologia e estética. Tá? Então, esses são os cursos técnicos mais procurados no sistema de bolsa de estudo. Dos resultados classificatórios da primeira fase. Tá? Então, das inscrições efetivadas, né, que a gente teve aí 137 inscrições efetivadas, nós tivemos, na primeira fase, 69 inscrições habilitadas, né, com a documentação tudo em dia, do curso superior, e 5 do curso técnico. Tá? Aí abriu-se o processo de recurso, e após esse processo de recurso, de 69 passamos para 87 do nível superior, e de 5 para 6 no curso técnico. Tá? Uma procura baixa do curso técnico. Tá? Tivemos, acho que se não me engano, 14, né?
14 pessoas procurando o ensino técnico. Então, aí é um total de 93 candidatos. Tá? Pelo levantamento que a gente tem, ano passado teve 67 candidatos aprovados. Tá? E esse ano aí subiu para 93, desculpa. O orçamento do CIMUB, que é o que o pessoal aí está mais, né, preocupado com a questão das bolsas, né, da porcentagem das bolsas. De acordo com a lei orçamentária do ano passado, né, aprovada o ano passado para valer esse ano, 2024, o CIMUB tem 6.725.000 para ser gasto com as bolsas de estudo. Desses 6 milhões que veio para o CIMUB, 5.796.000 eles já estão empenhados. Né? O que significa isso? Esse dinheiro é destinado para pagar as bolsas que já vêm de anos anteriores, né? Então, a gente está pagando bolsa desde 2019. Então, tem bolsa de 2019, 20, 21, 22 e 23. Então, esses 5.796.000 são para pagar bolsas já existentes no CIMUB, tá? De anos anteriores. O que sobrou para 2024? Sobrou R$ 928.000 para ser distribuído para esses 93 candidatos aprovados esse ano. Então, a gente tem 928.000, né, que é a sobra, né, do total subtraído aí do já empenhado. Então, a gente tem aí 928.000 para ser gasto com bolsas para 2024, tá? Desses 900.000, de acordo com a lei 334, que é a lei que rege o CIMUB, né? No seu artigo 5º aí, diz o seguinte, que 70% desse valor é para ser gasto com nível superior, graduação. Então, a gente vai pegar esse 928.000, dividir em duas partes. 70%, né, que equivale ali a 649.000, é para o ensino superior, tá? E 30% é para ser gasto com o ensino técnico. Então, sobraria aí para o ensino técnico 278.000, tá? Então, nessa divisão dos 900 que sobrou, 928, dividiu-se em duas partes, né? 70% para o superior e 30% para o curso técnico, tá? Que é o que a gente pensa lá no CIMUB, né? Um valor tá baixo, tá? 928.000 para você dividir em 93 candidatos, não dá 10.000 para cada candidato, né? E essa conta é anual. Então, se eu fosse distribuir igualmente, né, só para ter uma proporção, vamos arredondar lá, 930.000 para 93 candidatos, dá R$10.000 por ano, tá? Cerca de R$800 por mês para cada aluno, tá? Seria uma média rápida aí. Alteração na lei, tá? Então, nós temos uma legislação que rege o CIMUB hoje, que ela é de 2014, tá? É a Lei Complementar número 334, de 12 de fevereiro de 2014, tá? Ela teve duas atualizações, uma em 2018 e outra em 2021, tá? E ela que contempla todas as especificações do Sistema Municipal de Bolsa de Estudo, tá? Durante esse processo, né, que a gente está passando agora pela primeira vez na Secretaria de Educação, nós fomos fazendo alguns apontamentos na legislação que poderia ser alterado, né? Algumas atualizações, tá? Então, lá, o CIMUB informa que essas questões, com relação à melhoria da lei, né, serão discutidas após a conclusão do processo seletivo de bolsas e já há um entendimento preliminar de que a Lei Complementar número 334 pode ser aprimorada. Então, terminando agora esse processo seletivo, né, do 2024, a gente vai começar a trabalhar na legislação, tá? Então, a gente tem já cerca de 60 inserções para ser alterado durante a lei. Lógico que isso ainda vai passar pelo Conselho de Administração, vai passar para ser aprovado, passa pela Câmara, né?
mas a gente já tem alguma movimentação enquanto a isso, né? O CIMUB, junto com o Conselho de Administração, organizará uma equipe técnica para realizar análise preliminar da lei complementar, identificando pontos que necessitam de possíveis ajustes, como inclusão, supressão ou modificação de artigos. Após essa avaliação inicial, o conteúdo será disponibilizado para análise por parte dos interessados, permitindo que contribuam com sugestões e participem ativamente do processo. Essa participação diversificada dos envolvidos enriquecerá o processo de construção, conferindo-lhe maior representatividade e relevância para o desenvolvimento do Sistema Municipal de Bolsa de Estudos. Então, a gente vai fazer uma primeira análise do que precisa ser mudado na legislação e depois, talvez, né, seja montada uma equipe técnica para a gente analisar esses pontos que foram levantados pelo setor para, posteriormente, enviar para a Câmara para ver se aprova ou não essas modificações, tá? Lembrando que essas modificações visam sempre a melhoria, né, do Sistema Municipal de Bolsa e visa sempre o candidato, tá? Para facilitar no processo, tá? E ajudar esse candidato o máximo possível. Modalidade medicina. Hoje, o CIMUB conta com 4 modalidades. A modalidade custeio, que é a modalidade onde o aluno ganha a bolsa e não precisa restituir, tá? Após a conclusão do curso. A modalidade EAD, que é a modalidade ensino à distância. A modalidade PCD e a modalidade financiamento, que é onde o aluno termina o curso e depois restitui o fundo, né, com o valor pago pelo CIMUB durante o curso. Esse pagamento pode ser feito de 2 formas, né? Em dinheiro, em espécie, dividindo na mesma quantidade de parcelas, né? Se o aluno teve o benefício durante 5 anos, então, após a conclusão do curso, 18 meses após a colação de grau, ele restitui o fundo durante 5 anos. Tá? Então, é a mesma proporção que foi paga, seria a mesma proporção que o aluno, né, o ex-bolsista, no caso, restitui o fundo. Tá? E também pode ser pago, né, em serviço. Tá? Então, tem um artigo na legislação que diz que se o aluno não tem essa condição financeira, ele pode pagar em serviço para a administração municipal. Tá? Então, hoje a gente tem bastante bolsistas, ex-bolsistas, né, do curso de odonto, por exemplo, que trabalha ali na saúde bucal, para quitar essa dívida com o CIMUB. Tá? Então, essa dívida pode ser paga de 2 formas. Tá? Modalidade medicina. Nós recebemos aí toda a documentação que estava no CEDIS, né, para a Secretaria de Educação. E a gente, analisando a documentação mais antiga do CEDIS, a gente já identificou que existe alguns pedidos, né, até de vereadores, solicitando a criação de uma modalidade específica para a medicina. Tá? O que o CIMUB entende hoje? Tá? Após uma análise prévia dos documentos e requerimentos recebidos pelo CIMUB, foi observado que a solicitação para a criação de uma modalidade exclusiva para o curso de medicina já está em pauta há algum tempo. O CIMUB informa que esta proposta, juntamente com outras solicitações, tem algumas outras solicitações também, que é a criação de um fundo para ensino médio, uma modalidade de ensino médio. A gente recebeu também essa solicitação, tá? Junto com outras solicitações de alteração na lei complementar, será submetida pelo Conselho de Administração. O setor reconhece a relevância da proposta, porém ressalta a importância de realizar um estudo detalhado sobre o impacto financeiro que a implementação dessa modalidade acarretará. Analisa-se que a longo prazo essa modalidade poderá ser benéfica ao CIMUB, uma vez que está classificada na categoria financiamento
e o capital investido na modalidade será cíclico. Isso significa que a arrecadação proveniente das bolsas já concedidas poderá suprir de 80% a 90% de novas bolsas. Tá? O que a gente entende com a modalidade de medicina? Que ela pode sim ser criada, uma modalidade específica para o curso de medicina. Tá? E como o curso de medicina ele está categorizado na modalidade financiamento, né? De acordo aí com o artigo 13, o item E, todos os cursos da área de educação, serviço social e saúde vão direto para o financiamento. Tá? Então o curso aí de medicina ia direto para o financiamento. O que seria o financiamento? Após 1 ano e 6 meses, né, 18 meses da colação de grau, o aluno restitui o fundo. E esse dinheiro da restituição do fundo serviria para suprir novas bolsas. Tá? Então, por exemplo, se nós criássemos essa modalidade hoje, então a gente precisaria ver o impacto financeiro num período de 6 anos, né? Como ficaria o impacto financeiro durante 6 anos. A partir de 6 anos, os alunos formados começariam a pagar, né, para os novos alunos. Então, a partir do 7º ano, esse capital começaria a ser cíclico, né? Os alunos formados já iriam pagar a bolsa dos novos alunos, tá? Por que 80%, 90%? Porque tem a correção monetária do curso durante esses 6 anos, tá? Então, aí o aluno que se formou, estaria se formando, por exemplo, hoje, ele começaria a pagar as novas bolsas dos alunos que estariam entrando. Então, seria uma modalidade interessante, né, desse curso de medicina. Ela não existe ainda, mas tem essa proposta e a gente entende que ela seria uma boa proposta. Mas tudo isso precisaria ser analisado, estudado, passado pela Câmara, né, para poder aprovar esse projeto, né, incluir na lei e aprovar esse projeto. Adequação do edital à era digital. Nós, quando recebemos o CIMUB na Secretaria de Educação, em meados de janeiro, já tinha sido o processo, né, de publicação do edital. Então, a gente não participou da publicação do edital. Também não participamos da construção, né, da ficha de inscrição, né, do site, né, onde ficou hospedado o CIMUB, no site da Prefeitura. Tá? O que a gente entende hoje, passando pelo processo de concessão de bolsa? O CIMUB já está em movimento, reestruturando a plataforma e o edital para 2025. Então, a gente já tem algumas alterações para ser feita no edital, tá? Tudo baseando-se na 334, na lei complementar, e na plataforma também, né? Então, hoje nós temos a Maria Cláudia, que faz parte do CIMUB, ela trabalhava como TI da Secretaria de Educação, então ela está ajudando a gente na construção dessa nova plataforma para a inscrição do candidato. Hoje, o candidato faz a inscrição no site da Prefeitura, depois tem que entrar no protocolo para enviar os documentos no protocolo, né? A intenção é deixar tudo num lugar só. Então, o aluno faz a inscrição num lugar e no mesmo lugar já vai enviando o documento. Colocou lá, valor da conta de luz, já tem o campo para você fazer o upload dessa conta de luz. Então, faria tudo num lugar só, no finalzinho, quando você clica em enviar, já vai a ficha de inscrição juntamente com a documentação, né? Nos slides anteriores, nós tivemos aí cerca de 191 inscrições incompletas, porque o aluno fazia a ficha de inscrição no lugar e às vezes nem sabia que tinha que inserir o documento em outro. Então, a gente, pensando nisso, né, deixaria tudo num local só. Então, a gente já está nessa movimentação para 2025, reestruturar essa ficha de inscrição e o upload da documentação em um local só, tá? Então, o CIMUB já está em movimento, reestruturando a plataforma e o edital para 2025. A intenção é desenvolver um aplicativo dentro da plataforma do CIMUB,
acessível através do site da Prefeitura Municipal, com um layout simplificado e de fácil compreensão, né? Nós tivemos aí bastante pessoas, né, concorrendo ao CIMUB, que às vezes tem a dificuldade de acessar o site, de verificar onde estão as informações. Então a gente pensa em deixar isso o mais simples possível, tá? Estão sendo exploradas possibilidades de inovação na plataforma para permitir que o candidato realize todas as etapas online em um único local, tanto para inscrição quanto para envio de documentos. Além disso, está sendo considerado o desenvolvimento de um algoritmo específico para calcular automaticamente o índice de carência e outros fatores relevantes na inscrição, visando agilizar o processo de análise e reduzir o tempo de publicação da lista final. Então, a gente também está desenvolvendo um algoritmo, né, uma fórmula matemática, a gente já até tem pronto, né? Precisa só ver como vai funcionar isso, transformando esse cálculo matemático, essa fórmula, em um algoritmo para fazer o cálculo, né? Para que na ficha de inscrição já saia o índice de carência do candidato. Então, o candidato faz a inscrição, coloca todos os dados, no finalzinho já aparece o índice de carência do candidato, tá? Esse ano nós tivemos que calcular o índice de carência de cada candidato, um por um à mão. Nós montamos uma tabela em Excel e foi calculado de acordo com toda a documentação. Então foi pego, né, a documentação de cada aluno, inserido todos os campos para poder ter o índice de carência. Então deu um trabalho aí de mais de uma semana para a gente fazer todo esse cálculo. E aí com o algoritmo a gente já consegue, né, no final da inscrição já ter esse número, né? Então teria uma agilidade no processo aí. Cronograma do CIMUB, tá? Então, quando a gente recebeu o CIMUB também na Secretaria de Educação, já tinha um cronograma pré-aprovado, né? Então, a gente já recebeu mais ou menos com alguma coisa, tá? Então, foi apresentado esse cronograma para a gente seguiu o cronograma, teve algumas alterações de datas, mas assim, nada muito relevante, né? No cronograma que a gente recebeu não tinha o recurso para visita domiciliar, então a gente acrescentou, né? A gente achou necessário acrescentar o período de recurso para visita domiciliar. E para assinatura dos contratos tinha apenas 2 dias, e hoje nós esticamos aí para mais de uma semana, tá? Nova composição do conselho, tá? Atualmente, em conformidade com o decreto 15.464, existe um conselho constituído. No entanto, estamos passando por um processo de atualização, o qual inclui algumas mudanças nos representantes tanto da Secretaria de Educação quanto do CEDIS, né, e das instituições de ensino profissional e superior. Alguma dessas alterações, incluindo a nomeação de um novo presidente, né, nós temos uma nova presidente, Juliana Ruiz, do Conselho de Administração, já foram realizadas e devidamente publicado em Diário Oficial, conforme o decreto 15.788, de 22 de fevereiro de 2024. Então, foi atualizado o Conselho de Administração. Outras nomeações poderão ser feitas nos representantes do corpo docente e discente das instituições de ensino privado. Então, nós enviamos um ofício para as instituições solicitando, né, se houve modificação ou não, tá? Essa é a nova composição do Conselho de Administração, tá? Depois eu deixo aí se alguém quiser ler os nomes, tá? Denúncia de candidatos contemplados com bolsa de estudo do curso de Medicina. O CIMUB recebeu 4 denúncias relacionadas aos candidatos habilitados no processo seletivo 2024, de alunos do curso de Medicina. Então, todas as denúncias foram de alunos do curso de Medicina. Todas as denúncias serão minuciosamente investigadas pelo presidente do Conselho de Administração e posteriormente submetida ao Conselho de Administração para análise e deliberação. É importante ressaltar que todos os dados fornecidos nas denúncias serão rigorosamente verificados e os candidatos em questão serão convocados para prestar esclarecimentos, garantindo assim o pleno direito de ampla defesa da parte acusada. Então
Então, a gente vai chamar esses candidatos, mostrar a denúncia, né? E eles vão ter o direito à ampla defesa também, né? Para não ser injusto com o candidato, tá? Ausência na divulgação do índice de carência e dos cursos. Na nossa primeira publicação da listagem final, não foi divulgado o índice de carência e não foi divulgado o curso, tá? Como eu falei para vocês, nós estamos passando pela primeira vez pelo processo de concessão, tá? Então, inicialmente, considerou-se que não seria necessário publicar o índice de carência e o curso de cada candidato, uma vez que este é o primeiro processo seletivo conduzido pelo CIMUB após a reestruturação do setor. No entanto, após recebermos diversas solicitações para incluir essas informações, o setor agiu prontamente e retificou a publicação, atendendo às demandas recebidas, nessa medida visando assegurar a transparência no referido processo seletivo. Então, a gente fez a correção e publicou depois aí o índice de carência, tá? Critérios para concessão de novas bolsas, critérios para concessão de bolsas de estudos nos menores porcentagens já concedidas pelo CIMUB e possibilidade de alteração. Na reunião realizada em 26 de abril de 2024, o Conselho de Administração do Fundo Municipal de Bolsa deliberou que todos os candidatos que ainda não haviam sido beneficiados pelo CIMUB receberiam uma porcentagem de bolsa. No entanto, devido aos recursos recebidos para as novas bolsas 2024 serem relativamente baixos em comparação ao número total de candidatos aprovados, cerca de 928 mil para 92 candidatos, tá? Tivemos uma desclassificação, uma desistência. As porcentagens de bolsas foram ajustadas de acordo com o valor disponível, tá? Então, as bolsas de estudos foram distribuídas de acordo com o valor recebido pelo CIMUB, tá? Existe a possibilidade de alteração nesse valor? Existem 3 possibilidades analisadas pelo CIMUB. A primeira é utilizar o montante das bolsas dos candidatos que desistiram após a assinatura do contrato. Então, após a assinatura do contrato, a gente vai saber se algum aluno desistiu ou não, tá? Então, esse valor do aluno que desistiu pode ser repassado depois para os outros alunos. Utilização do montante acumulado dos valores pagos pelos candidatos referente às mensalidades. O CIMUB faz o cálculo multiplicado por 11. Então, é a mensalidade do candidato vezes 11. Pode ser que algum candidato já tenha pago alguma mensalidade, tá? Então, aí não seria mais vezes 11, né? Se o candidato, por exemplo, pagou 3 mensalidades, nós faríamos vezes 8. Então, essas 3 mensalidades pagas, o CIMUB não restitui. Então, esse dinheiro também poderia ser utilizado para aumentar o índice de bolsa, tá? E a terceira opção, né, que seria, acho que a ideal, seria um aporte adicional de recurso. Então, aportar um recurso maior para a gente poder distribuir as bolsas, tá? Essa é a tabela dos valores que a gente tem, é a mesma tabela apresentada lá no começo, né? Dos 6 milhões aí, recebidos, 5.700.000 já estão destinados a bolsas pré-existentes, sobrou para a gente para o ano de 2024 aí 928 mil, tá? Candidatos dos cursos de áreas de humanas e exatas contemplados na modalidade de financiamento. Houve-se o questionamento por que candidatos da área da exatas estavam no financiamento, tá? Então, a gente seguiu a legislação, conforme estipulado na Lei Complementar 334, de 12 de fevereiro de 2024, em seu artigo 2, inciso 5, estabelece o seguinte: comprovação de ter cursado todo o ensino médio em uma instituição de ensino público ou ter cursado todo ou parte do ensino médio em escola particular com bolsa de no mínimo 50% de desconto para concorrer à modalidade custeio. Então, para o aluno de exatas, por exemplo, concorrer à modalidade custeio, ou ele estudou em escola pública ou ele estudou em escola particular com 50% de bolsa. Se ele não entrar nesses 2 critérios, ele vai direto para o financiamento, tá? Então, esse é o critério
para se concorrer à modalidade custeio. Tá? Devido a essa exigência legal, alguns candidatos da área de humanas e exatas foram direcionados à modalidade de financiamento, não se adequando nas condições estabelecidas pelo referido artigo. Considerações da Secretaria de Educação. O CIMUB foi transferido da Secretaria de Inclusão Social, SEDIS, para a Secretaria de Educação, onde uma equipe técnica foi formada para atender os bolsistas e munícipes, visando um atendimento mais qualificado e acolhedor. O CIMUB está atualmente em processo de reestruturação, abrangendo tanto aspectos físicos quanto documentais. Essas iniciativas visando aprimorar a eficiência do tratamento das demandas já em curso, assim como das futuras. Os processos físicos estão sendo catalogados e digitalizados conforme necessário, com o propósito de otimizar a logística e simplificar os procedimentos administrativos. A Secretaria de Educação assumiu a gestão do CIMUB, com o processo de seleção 2024 já em andamento, buscando conduzir todos os trâmites de forma exemplar, registrando cuidadosamente todas as ocorrências, visando evitar sua repetição no próximo processo seletivo, promovendo assim uma seleção mais eficiente e precisa. Reconhecemos a importância crucial desse setor para o município e estamos empenhados em aprimorar e desburocratizar o processo de seleção, almejando alcançar a excelência em todos os aspectos. A Secretaria de Educação agradece a participação nessa audiência, que é de grande importância para o nosso município. Reiteramos o compromisso de estar sempre disponível para fornecer quaisquer esclarecimentos necessários com transparência. Estamos comprometidos em manter um diálogo aberto e honesto, buscando sempre atender às necessidades e às expectativas de todos os envolvidos nesse processo. Essa é a apresentação que a gente tem aí da Secretaria de Educação. Tá? Obrigado. Agradeço a apresentação do professor. Quero aqui registrar a presença da Camila Gomes, chefe de gabinete da vereadora Elisa, representa Taubaté. O Vinícius Nunes também, assessor parlamentar da vereadora Thalita, cadeirante. Eu vou fazer minhas considerações também da lei. Bom dia a todos e a todas, a você que me acompanha pela TV Câmara e também pela internet. Mais um ano, nós aqui falando do CIMUB, né? A gente entende que é uma política pública importante de inclusão. Tá aqui vários pais, inclusive, que estão reivindicando mais recurso para o CIMUB. Nosso mandato é um mandato que está muito próximo a esse tema na casa. Nesses anos todos eu venho trabalhando no CIMUB para que a gente possa aprimorar, Juliana, para que a gente possa... Eu ouvi do professor aqui algumas alterações, foi a gente que pediu essas alterações à secretaria. Quero aqui agradecer imensamente a secretária Suelen. Secretária, você me enche de felicidade quando primeira reunião que nós falamos lá atrás, que eu falei, a gente precisava criar uma modalidade de medicina. E agora essa indicação nossa está aí. Professor, o senhor traz na sua apresentação uma indicação nossa. A IAD foi indicação nossa. Depois a gente teve a indicação também que nós fizemos da questão, principalmente para acabar, a gente já mandou, para acabar com a Bolsa Custeio, para colocar todo mundo na Bolsa Financiamento. Seria uma forma mais justa, mais organizada e mais fácil de controlar o CIMUB. Até porque, de alguma forma, esse imposto precisa voltar para a população. Ou a pessoa vai pagar em dinheiro, ou ela vai pagar em trabalho, que também foi, professor, um pedido meu à época do ex-prefeito de Taubaté. Falei, olha, a gente precisa mudar o sistema, fazer com que os alunos que são contemplados com bolsa possam prestar serviço na cidade de Taubaté depois de formado. Então foi uma alteração que nós também pedimos. E agora eu estou pedindo para acabar com a Bolsa Custeio, para transformar todas as bolsas em financiamento.
para que a gente possa ter vários profissionais de várias áreas atendendo a população. Então é uma necessidade muito grande, né? Hoje a gente precisa de profissionais da área de saúde, da área de educação, da área de engenharia. Quantas pessoas da engenharia civil e da arquitetura poderiam nos ajudar na questão da construção de plantas habitacionais desse município, plantas sociais, dar essa planta social diretamente para a população. Queria convidar o Joelson, que é assessor parlamentar da deputada Lorene, para compor os trabalhos conosco aqui, por favor, Joelson, até porque nós temos uma outra audiência segunda-feira para falar sobre a Universidade de Taubaté. Mas eu quero adentrar em algumas situações que me deixaram preocupados, Juliana, esse ano no Conselho, na verdade, nas decisões do CIMUB. Primeiro, o professor trouxe para nós um estudo que está sendo feito sobre a modalidade. Graças a Deus nós vamos conseguir fazer. Então eu fico muito feliz, viu, secretária? Isso sair do papel. Segundo, a questão socioeconômica dos pais do candidato de medicina que não residam com o candidato. Nós tivemos muitas inscrições de o filho morar aqui e o pai morar em outra cidade. Isso me preocupou muito e vem me preocupando. Até porque esse aluno tem que residir nessa cidade no mínimo 5 anos, diz a lei, para receber um benefício. A minha preocupação está sendo estudado a questão dos 5 anos no município de Taubaté. Eu sei porque eu já denunciei para o CIMUB alunos, inclusive ela estava em Nova York, a rede social engana, né? E ela, na verdade, mostra a realidade. Eu já mandei para o CIMUB uma denúncia de uma moça que estava na Austrália, daqui a pouco ela estava não sei na onde, daqui a pouco ela estava não sei na onde. A gente não consegue uma viagem aí para Paraty, para Ubatuba, você se planeja a vida inteira. Não que a moça vai que ela está fazendo um intercâmbio muito barato, mas quem sabe o valor de dólar sabe o que eu estou falando, é verdade. É muito pesado. E uma das denúncias que o professor falou aqui é nossa, é do nosso gabinete. Tiramos print de todas as partes da rede social da aluna e mandamos. Não é possível que, ostentando iPad, iPhone, todas as coisas, e está pedindo bolsa de estudo. Então a gente tem que começar a fazer um critério bem rigoroso, eu espero que seja investigado, e quero falar que todas as denúncias do CIMUB que nós entregamos, todas foram comprovadas. Não é, doutora Thalita? Aí nós estamos com alguns pais aqui que são assalariados, e muitos que venderam casa, refinanciaram o carro, fizeram uma situação que estão assim desesperados. Ganharam em torno de uma porcentagem de bolsa, que também é uma coisa que eu estou querendo questionar, que eu vou falar aqui. A carência, por exemplo, de um aluno de 4,9 contemplado com 30% e um aluno com carência de 5,6 contemplada com 25%. Se o critério é social, este critério de contemplação está errado. Nós vamos ter que rever. E aí a gente está trazendo para o conselho. Se a lei diz que eu tenho que contemplar o aluno mais carente, este critério foi dado a essa bolsa e essa bolsa foi dada de forma errada. Nós vamos ter que rever. Porque o aluno que tem uma carência de 4,9, ele receber 30%, e um aluno que tem uma carência de 5,6 receber 25%, o cálculo não está batendo. Eu confio no Conselho plenamente e confio no CIMUB. Mas a gente precisa rever esses critérios. A gente tem 2 casos, e aí eu quero trazer para vocês que nós queremos contribuir com o Conselho, contribuir com a Secretaria de Educação, no sentido porque, Suelen, tem gente que tenta burlar o tempo inteiro. Eu já fui ameaçado de morte até. De falar na minha cara, falando assim, você não sabe com quem você está mexendo. Eu falei, hoje, agora que você vai perder a bolsa mesmo. Então,
porque estou vendo pais aqui que ganharam 25%, quero dizer para vocês que eu estou quebrando a cabeça. Com todo respeito aos meus colegas vereadores, outros têm agenda, e a agenda nossa não é fácil, é pesada. Mas mais um ano eu estou aqui falando sozinho sobre isso. Porque é o futuro de vocês, é o futuro da oportunidade de vocês. Então não dá para a gente brincar com o sonho das pessoas. Liguei para o secretário ontem, liguei para o prefeito, falava com a pró-reitora ali, que faz parte do conselho, a professora, falava com a Suelen, que o CIMUB tem uma situação que esses anos todos não tinha uma organização. E agora, professor, o senhor me enche de orgulho quando o senhor traz dados, informações, um organograma, uma formação organizada, que a gente vai ter, inclusive, um histórico seriado sobre isso. Se eu pedir uma informação, olha, eu quero saber desse aluno, eu vou ter aquela informação. E mais, prefeitura, tem que criar uma conta específica para o CIMUB. É inadmissível esse recurso voltar para os cofres no geral e a gente não financiar os futuros alunos. Se nós estamos falando sobre Fundo Municipal de Bolsa de Estudo, eles têm que criar um fundo para isso específico. E eu venho falando isso há 10 anos. E aí eu quero parabenizar, inclusive, a assessoria de vários vereadores que estão aqui, que também bateram a cabeça, né? Em especial a minha assessora, a doutora Thalita, que está aqui, porque cada coisa que ia surgindo, a gente falava, gente, isso não existe, né? Foi criado novo, precisamos mudar, vamos fazer uma sugestão para mudança. E aí eu falava para a professora, a pró-reitora e também para a secretária, que eu, inclusive, falei para o secretário de Finanças, que foi pró-reitor de Finanças da Universidade de Taubaté, falei, olha, você tem uma coisa que está no CIMUB que vocês não levam em conta. Falei, inclusive, para a nossa presidente, viu? Presidente, inclusive, vou mandar oficialmente para a senhora. Os alunos desistentes, é empenhado, professor, para que ele pague essa bolsa, mas esse aluno desistiu. Os alunos reprovados, quando a gente empenha para o próximo ano, a gente empenha para os reprovados, porque o CIMUB não sabe que ele reprovou. Então aquilo é contabilizado. E aí eu vou trazer uma notícia para os pais que estão aí esperando, inclusive, que não foram contemplados e que ganharam uma porcentagem pequena. Vou levar essa informação para o conselho para a gente aumentar esses valores de bolsa, porque isso que foi empenhado tem que voltar para o CIMUB. Quando ele volta para o CIMUB, o próprio conselho tem o poder de falar, não, eu vou dar mais uma porcentagem de bolsa para esses que estão assim contemplados nesta lista que foi feita. Então nós vamos aumentar a porcentagem de bolsa para os alunos. E tem uma outra coisa que eu falei com o secretário de Finanças agora, Mário Pelosi. Falei, Mário, o CIMUB e a prefeitura não entendem os formados. Como assim, Douglas? Eu falei, não entende, vocês acham que isso continua pagando. Então vocês precisam estudar aí como que vocês vão trabalhar, porque vocês têm aí uma porcentagem também de alunos que vocês continuam achando que vocês estão pagando bolsa, e vocês não estão pagando essa bolsa mais, o aluno já formou. A gente teve em outros anos, na época a Marilda era secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social, nós conseguimos ali R$700 mil só de buscar, Suelen, de fazer esse filtro. Eu falei, vamos ver quem reprovou, vamos ver quem desistiu da faculdade. Porque chegando neste período, muita gente desistiu. E tem uma outra coisa, muitos alunos pagaram janeiro, fevereiro, março, abril e ganhou bolsa em maio. Então você tem 3 mensalidades aqui, ó, né? Que o CIMUB entende que ele tem que pagar, mas vocês já pagaram, e o CIMUB não devolve para vocês. Aí vai para a conta também do conselho. Não é isso, professor? Né? Então é uma outra porcentagem que pode voltar para o conselho para poder contemplar os que estão na lista de espera e aqueles que ganharam a porcentagem mais baixa. Mas a minha maior preocupação é essas porcentagens de carência. Se nós estamos falando de uma lei
que seja da questão que aqueles que ganham menos serão contemplados. A gente está fazendo esse critério aqui, a gente tem alguns casos que não estão batendo. Uma outra coisa que nos deixou muito preocupado, e aí eu quero falar para a Juliana, são as visitas das assistentes sociais. Esse ano foi uma confusão com algumas. Levou-se uma lei revogada para fazer uma visita da assistente social. Uma lei revogada é uma lei que não pode ser usar critério para fazer avaliação. E mais, eu não posso falar para o aluno, com todo respeito, liguei inclusive para a secretária à época, falei, olha, a assistente social não pode questionar o aluno se ele vai ficar de DP ou não, isso não cabe a ela. Não está na lei que ela tem que questionar se o aluno vai ficar de dependência ou não. Eu ligava 10 horas da noite para a secretária, falei, secretária, sua assistente social foi lá, numa casa, fazer visita, a família está desesperada, porque perguntando se vai ficar de DP ou não. Isso não é critério social para poder fazer a avaliação. Então, a gente tem também essas questões dessas visitas, né, que a gente tem esse questionamento. E a gente está falando aqui também, que serão adotados critérios de seleção baseados em maiores índices de carência. Eu estou muito preocupado que se a gente vai ter que refazer essa lei, refazer esse número de contemplados, os valores que foram contemplados, a lista que foi publicada. Nós vamos ter que refazer isso rapidamente, deixando esses pais mais tranquilos. E os alunos. E eu vou pedir para a Suelen, essa questão das denúncias, se for comprovado realmente verdade, que sejam punidas de forma exemplar. Esse critério que a gente está falando, por exemplo, de um aluno que vem para a cidade de Taubaté, aluga uma kitnet, que sabe que Taubaté dá bolsa de estudo. Aí ele vem e aluga uma kitnet, o pai dá uma pensão para ele lá de R$4.000, para ele pagar. A gente tem denúncia nisso que nós já mandamos para o conselho. A gente tem que contabilizar a renda desses pais. Por mais que ele more numa kitnet aqui em Taubaté, mas eu preciso saber quem é esse pai. E alguns eu já vou avisar, já sei que é médico. Vou mandar um recado para vocês. Melhor desistir da bolsa do seu filho. Então vem, aluga uma kitnet em Taubaté, fala que mora com algum fulano há mais de 5 anos, e vai lá, Joelson, e ganha a bolsa CIMUB. Só que o CIMUB ele faz uma avaliação daquele imóvel, daquela pessoa. Mas se aquele cidadão que vem morar em Taubaté, ele é bancado pelos pais, tem que levar em consideração a renda dos pais. Porque geralmente essa renda, eu já sei porque a gente já levantou alguns dados, tem renda que ultrapassa R$30.000 por mês. Nós estamos falando de alguns pais aqui que ganham em média R$12.000, que já está devendo na praça. Colocar um filho na medicina. Se você colocar um filho na medicina, se você ganhar R$20.000, você já está devendo. Porque o aluno não pode trabalhar durante o dia inteiro. Esse aluno, você tem que custear esse aluno na faculdade. Então, a gente precisa levar em consideração a renda desses pais. E a gente tem algumas denúncias. Nós enviamos para o conselho, Juliana, para que a gente possa analisar a renda desses pais em conjunto à renda do aluno. Porque senão vai vir um monte de gente de outras cidades se instalar no período de CIMUB em Taubaté e essas pessoas serão contempladas e a gente não sabe quem são os pais dessas pessoas. Geralmente são empresários, são médicos que têm clínicas, são bem conceituados, cirurgiões. Tem um caso que nós enviamos para vocês, segundo informações, a renda familiar da família é R$50.000. Mês. E o aluno foi contemplado com bolsa CIMUB. Eu estou trazendo dados muito perigosos aqui. A gente precisa ver isso.
Eu estou com alguns casos que passaram pelo nosso gabinete para a gente acompanhar essas denúncias, que eu fiquei muito preocupado. E aqui, ó, a gente tem uma outra situação. Aqui, sabemos que o orçamento desse ano foi menor, que refletiu diretamente as porcentagens, inclusive em contato com o prefeito ontem, o secretário ontem, fiquei muito preocupado. Eu estou recebendo... Foi o primeiro ano que eu não vi as pessoas felizes quando ganharam a bolsa. E mais, o CIMUB não está levando em consideração a questão social. Por mais que o aluno já tenha 50%, se ele está numa lista e a carência dele se manteve alta, ele tem que ser contemplado. Nós temos casos aqui. Não é isso, doutora? Nós temos um caso que o aluno já tem 50%. E aí, ele fez a inscrição do CIMUB, a carência dele continuou alta, mesmo com a bolsa de 50%, e ele ficou na lista de espera, mesmo com a carência maior que o outro que foi contemplado. Onde que é o cálculo matemático? O cálculo matemático de carência e a visita da assistente social, que conclui o processo do CIMUB, que determina. Não é um critério que eu coloco na lista. Se a lista é para seguir a questão social, já está errado a lista. Nós temos isso, Sueli? Precisamos rever. Porque eu não posso levar em consideração se o aluno tem 50%. Eu tenho caso de pais que me procuraram, o pai é professor. Olha a nossa situação, você sabe, né, Sueli? E olha que nós ainda brigando para melhorar a nossa vida aí, de professor. Ganha 6 mil reais, a mãe também é professora, ganha mais 6 mil. O aluno paga 8 de faculdade. Aí ganharam 50%. Só que não é uma filha que tem, são 2 que tem na medicina. Como que esse pai vai pagar a faculdade? Então, a gente tem que levar em consideração um critério social e contemplar esses alunos. Levar em consideração um critério social. Então, é muito importante que eu fale sobre isso, porque a gente vai, inclusive, fazer essas indicações de algumas alterações que a gente precisa que faça, inclusive, doutora, fazer a questão de levar em consideração a renda dos pais, mesmo que não more com o candidato, porque para nós é importante. Nós vamos contemplar mais gente que realmente precisa. Fiquei muito feliz e muito contente da questão da modalidade medicina. Acho que é um avanço. E faço uma solicitação para o Conselho do CIMUB e a secretária que a gente acabe com a Bolsa Custeio. Porque a Bolsa Custeio não tem um retorno social que Taubaté precisa. A questão financeira e a questão de trabalho. Inclusive, a questão do trabalho foi uma indicação nossa à época. Imagina, pós-Covid, a gente contemplou bastante aluno com bolsa CIMUB, de medicina, de enfermagem, de fisioterapia. Essas pessoas podem prestar o serviço. O professor trouxe um dado aqui que eu não tinha, isso é muito importante na apresentação do professor, que vários alunos de odonto prestam serviço no nosso pronto atendimento odontológico de graça para a população. E é isso que tem que ser. Melhor que voltar a questão financeira para o bolso, para o conselho, né, para o fundo, é o serviço ser entregue diretamente a quem mais precisa. Tem uma aluna de medicina veterinária que está saindo ali, ó, uma amiga. Imagina prestar serviço no hospital público veterinário. Isso que é importante, tem que prestar serviço para ajudar a população. Então, acho que é isso que a gente quer e deseja. Quero avisar os pais, os alunos, que eu vou fazer várias reuniões daqui para frente, tanto com o conselho, quanto com a secretária e também com o secretário de Finanças, para a gente tentar avançar a questão das porcentagens. Nós achamos que foi muito baixo esse ano. E nós vamos buscar mais. E aí eu quero fazer um pedido para a Juliana, que representa o conselho e a secretária, da gente rever a lista do CIMUB imediatamente. Porque se hoje eu tenho aluno com 4,9 contemplado com 30% de bolsa e aluno com 5,6 contemplado com 25%, essa lista está errada. Com todo respeito ao conselho. Está errada.
Se eu levo em consideração a lei do CIMUB de carência, eu tenho que levar em consideração o dado oficial de carência, que é o cálculo matemático, e também a visita da assistente social. Outra coisa que eu quero pedir para a Juliana, em nome do Poder Legislativo. Nós confiamos nas assistentes sociais. É importante que ela entre na casa dessas pessoas, né, para ver os membros das famílias, se realmente é o que está falando. E esse ano a gente teve muita reclamação que não entrou na casa dos munícipes, foi só na porta da casa dessas pessoas. E é importante que entre na casa dessas pessoas. Primeiro que essas pessoas precisam se sentir acolhidas, né? Nós estamos falando de sonho. Para mim, política de bolsa de estudo, está aqui o Márcio Leonel, que é chefe de gabinete do BOB, que foi presidente do Diretório Central dos Estudantes, depois trabalhou na Pró-Reitoria Estudantil. Tínhamos uma política muito grande, né, Márcio, de bolsa. O Márcio me ajudou, inclusive, à época. A gente tem aquelas dívidas que tinha quilométrica, que eu não pagava. Então, é muito importante, é uma política direto na veia. Quero aqui registrar a presença do vereador Marcelo Macedo, já chamam você de deputado. Do vereador Marcelo Macedo, que se faz presente aqui também, muito importante. Mas eu quero pedir encarecidamente que a gente reveja imediatamente essa lista do CIMUB, voltada principalmente dessas questões que eu falei. A gente tem aí os alunos reprovados, os alunos... A gente precisa de um dado, professor, eu vi que o senhor gosta muito de dados e números. Quem são esses alunos? Quanto nos custa oficialmente esses alunos? Nós temos lá 30 alunos de medicina. Quanto que custa por mês para a gente ter esses alunos de medicina? Nós temos lá 50 alunos de direito. Quanto que nos custa esse aluno de direito por ano, por mês e por ano? Para a gente ter um dado oficial desse orçamento, se nós realmente estamos usando esses 6 milhões. E eu vou falar para vocês afirmando, 12 anos de experiência, já fui do Conselho do CIMUB, nós não estamos usando 6 milhões e meio de reais com bolsa de estudo. Nós não estamos. Por que não estamos? Porque Márcio não está levando em consideração os alunos reprovados e os desistentes. Foi empenhada a bolsa para esses alunos, por exemplo, elas estão no orçamento de 2024, mas elas não estão fazendo mais faculdade. Elas não estão sendo contempladas com bolsa CIMUB. Porque o aluno que reprova e o aluno que desiste, essa bolsa é tirada desse aluno. Inclusive o aluno, uma emenda minha da ex-vereadora Poliana e também do vereador Luizinho da Farmácia, o aluno tem que ter 75% de aproveitamento. Porque se ele não tiver aproveitamento, ele reprova e a gente perde o investimento que foi feito nele. Por isso, Suelen, a gente acabar com a bolsa custeio. Então o aluno ele vai pensar 2 vezes antes de recorrer a uma bolsa, porque ele vai ter uma dívida, se ele começar a fazer uma faculdade, né, que ele vai ter que pagar ou em dinheiro ou em trabalho. Então nós temos que gerar nessas futuras gerações responsabilidades. E olha que a gente precisa de profissionais de todas as áreas. Na área de educação, imagina, Sueli, vários professores ajudando a gente na área de educação, trabalho brilhante que você está fazendo na educação. A gente teve professores. Então, acho que a gente avança nessas questões. Acho que são essas minhas considerações. Eu só não vi o pessoal do colégio, que aí eu vou pedir direto para o CIMUB. Nós estamos tendo um problema muito sério nos cursos técnicos voltado à questão de enfermagem. O aluno que ganha bolsa de auxiliar, ele não pode pedir bolsa para técnico de enfermagem. Que o CIMUB exija das instituições nessa próxima inscrição que seja contemplado auxiliar e técnico. Porque olha que situação difícil. O aluno ganha uma bolsa de auxiliar de enfermagem e a lei diz que quando você é contemplado uma vez com a bolsa, você não pode ser contemplado novamente. E aí quando ele vai recorrer para ter uma bolsa de curso técnico de enfermagem, ele não pode mais ser contemplado. A não ser que ele vá fazer nível superior, mas ele não quer fazer faculdade, ele quer fazer técnico de enfermagem. Porque agora eu vou falar como enfermeiro. Geralmente o profissional, ele começa, e a lei diz que ele tem que começar pelo auxiliar de enfermagem. Depois ele faz o técnico de enfermagem.
A gente precisa criar um critério no CIMUB para que unifique. Olha, se você vai ser contemplado com os 2 cursos, auxiliar e técnico. Porque senão esse aluno não vai poder concorrer mais bolsa para curso técnico. E aí, quando ele vai fazer o curso técnico, ele vai se endividar, não vai ter recurso para terminar. E geralmente os hospitais só contratam técnico de enfermagem, não auxiliar. Então a gente precisa unificar isso para tentar ajudar os nossos alunos, tá certo? Registrar a presença do vereador Neneca aqui. Quero passar a palavra para a secretária Suelen, depois para a reitora, depois para a Juliana, para que a gente possa fazer as nossas considerações, e aí passar para os munícipes que queiram fazer também e os vereadores. Eu acho que precisa ficar claro alguns esclarecimentos aqui, no sentido de que a Bolsa CIMUB chegou para a Secretaria de Educação apenas em 2024. Em anos anteriores, ela era gerenciada pela Secretaria de Serviço Social, o SEDIS, apesar de o recurso sempre ser da educação. Então, hoje, eu não tenho gerência decisória sobre os processos do CIMUB. Quem tem a autonomia para tomar decisões e gerenciar tudo isso que a gente conversou aqui é o conselho. Então, o conselho que delibera, o conselho que decide, o conselho que organiza. Hoje, a gente não tem na Secretaria de Educação um setor estruturado e legitimado nesse sentido. Nós nos organizamos lá para receber, mas a gente precisa organizar toda essa parte legal que a gente está propondo aqui. Inclusive, o Douglas fez excelentes sugestões que a gente vai seguir. Então, precisa ficar claro isso hoje, que a Secretaria de Educação ainda não tem gerência e nem poder de decisão sobre o CIMUB. Nós estamos ainda num processo de decisão. Hoje, quem tem essa autonomia é a presidente do conselho, junto com os membros do conselho. Quero passar a palavra para a Juliana e quero registrar a presença do PR Carvalho, assessor parlamentar do vereador Paulo Miranda. Bom dia a todos. Sou Juliana, estou presidente do CIMUB atualmente. Eu queria esclarecer referente ao que o vereador questionou sobre os índices de carência, reforçando a importância da gente criar a modalidade de medicina, porque, referente aos membros do conselho, quando a gente foi fazer os percentuais de bolsa que seriam redistribuídos, como o orçamento esse ano ele foi menor do que o esperado, a gente resolveu seguir todos os critérios, além do índice de carência, priorizar os alunos de escola pública e também a renda per capita da família. Por quê? O índice de carência, ele é baseado em todos os rendimentos que a família informa para a gente, dividido pelas despesas da família. Quando você pensa numa família que tem um aluno de medicina, então ela tem um custo alto. Nem sempre essa família é uma família mais carente, porém é uma família que tem mais despesas. Por isso que, às vezes, o índice de carência de um aluno de medicina vai estar mais alto do que uma família em situação de vulnerabilidade que tem um custo menor. Por isso que os índices de carência ficam muito dúbio. A modalidade de medicina resolveria muito desses questionamentos que a gente tem hoje. Inclusive, os alunos que ficaram em lista de espera, a gente usou realmente esse critério de beneficiar pessoas que ainda não tinham sido contempladas, com os porcentagens que a gente conseguiria deliberar pelo índice de carência e manter esses alunos na lista de espera. A partir do momento que a gente pudesse aditar alguns contratos, a gente vai chamar essas pessoas da lista de espera. Então, reforçando o que o vereador falou, a gente realmente precisa trabalhar em reformar a lei do CIMUB e transformar novas modalidades. Eu acho muito relevante a ideia do vereador de excluir a modalidade de custeio, porque eu acho que realmente precisamos de profissionais para trazer retorno social, financeiro para o município. Eu acho que é
importantíssimo. Eu sei, muitas pessoas me procuraram a partir do momento que foi divulgada a lista do CIMUB, como o vereador disse, foi um momento que todo mundo aguardava e tinha outras expectativas. Porém, o critério do CIMUB foi ser justo com todos e atingir a todos, mesmo que minoritariamente, mas atingir a todos com porcentagem de bolsa. Vereadores, você tem mais alguma questão? Posso passar a palavra, então, para a reitora aqui da Unital, que ela também tem alguns questionamentos. Bom dia a todos presentes aqui, bom dia ao pessoal de casa. Eu agradeço ao vereador Douglas pelo convite, né, estar aqui em nome da Universidade de Taubaté, como pró-reitora estudantil, para a gente conversar um pouco sobre o CIMUB, uma política pública muito importante do município de Taubaté, que existe há décadas e que eu acho que ajuda muito e ajudou muitas famílias a realizarem o sonho de fazer um curso de nível superior ou técnico, né? E sabemos que isso é muito importante para o munícipe, que muitas vezes não conseguiria chegar à universidade. Nós, da Universidade de Taubaté, somos bastante felizes porque recebemos muitos dos alunos contemplados com essa bolsa, né? Essa bolsa, então, é uma bolsa dada pelo município ao cidadão taubatiano, e também concordo com o vereador quando ele diz que a bolsa foi pensada e criada para atender o munícipe, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Temos discutido muito sobre isso no Conselho do CIMUB, do qual eu faço parte há 2 anos como pró-reitora estudantil. E agradeço, né, a que essa política possa trazer alunos que talvez nunca pudessem chegar aos bancos da universidade. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que essa política ela deveria servir de modelo para outros municípios, né? Porque você inclui aquela pessoa que talvez nunca conseguisse fazer um curso de nível superior. Hoje nós temos na Universidade de Taubaté 328 alunos contemplados com a Bolsa CIMUB. Então, essa foi uma pergunta, né, do vereador quando convidou a universidade que a gente trouxesse esse número. Então, nós temos hoje 252 alunos contemplados, né, já desde 2023 e os outros anos, e esse ano está entrando, então, 76. Então, a gente chega aí a 328 alunos da Universidade de Taubaté, contando o colégio, vereador, tá? Apesar que é bem menos, né? A maioria deles é na graduação. Esse ano, por exemplo, foram contemplados 75 alunos de graduação e 1 do colégio, né? Então, a maioria dos alunos que buscam a universidade, que vão buscar o apoio do CIMUB para fazer o curso, é o aluno de graduação, né? Então, esse é o número. Desde o início do CIMUB até hoje, nós beiramos aí 2.000 alunos contemplados com o CIMUB, né? Então, são 1.847 pelos nossos números de egressos, né? Então, a gente vê que o CIMUB, ele ajuda muito dos alunos a ingressarem na universidade, né? Essa bolsa é importante para o cidadão, e nós somos, né, como membros do Conselho, nós também sempre estamos ouvindo os alunos que são usuários do CIMUB, que eu atendo na Pró-Reitoria Estudantil. Eu levo muitas questões para o Conselho, para que a gente possa discutir, atender os alunos. E, sim, acho que o Conselho vem fazendo um trabalho de quais são as demandas e o que a gente vai propor de mudança para o CIMUB. Consideramos no Conselho que o índice de carência ele é muito frágil para avaliar a situação social dos contemplados com o CIMUB. Então, a gente vê famílias de mais alta renda tendo índices de carência maior. Então, hoje, o índice de carência ele não representa, de fato, a necessidade daquele aluno que teria uma vulnerabilidade maior. Então, nós
também, desde que eu estou no CIMUB, a gente vem discutindo bastante isso, especialmente com os assistentes sociais, que têm competência técnica para falar e tratar das questões sociais e econômicas e fazer essa avaliação. E o que a gente tem conversado e feito nos 2 últimos processos seletivos além do índice de carência, nós também vamos considerar se esse aluno vem de escola pública e se esse aluno, e qual é a renda per capita da família, né? Porque o índice de carência sozinho, ele não consegue, de fato, ajudar a quem mais precisa. Então, esse critério índice de carência provavelmente vai ser alterado, ele vai ser uma proposta, né, de alteração, porque o Conselho delibera sobre isso, mas quem vota é a Câmara aqui dos Vereadores, né? Então, a gente vai fazer uma propositura de mudança de critérios do CIMUB para que ele atenda, de fato, a quem mais precisa, né? Acho que isso é importante considerar, né, Juliana? Mas eu acho que outra coisa, vereador, que nos chama atenção e que é importante dizer aqui, é que a Universidade de Taubaté é uma autarquia municipal, é uma universidade municipal que vive exclusivamente do dinheiro de mensalidade dos alunos. Ela não recebe recurso municipal, nem federal, nem estadual, né? Mas recebe alunos que têm FIES, então o governo federal paga parte da mensalidade de alunos que foram contemplados no FIES para a universidade, o governo municipal paga parte da mensalidade dos alunos que foram contemplados com o CIMUB para a universidade. Aquilo que o aluno não pagaria, que vai pagar depois, seja para o governo federal ou para o governo municipal, a universidade recebe. Mas o CIMUB tem uma dívida com a Universidade de Taubaté. Não o CIMUB em si, porque o CIMUB não tem esse poder, mas a Prefeitura Municipal de Taubaté está em dívida com o CIMUB, com a Unital, né? Porque nós temos aí ao longo dos últimos anos a dívida que deveria ser paga dessas mensalidades que o município, né, financia para o aluno, que ele deveria repassar para a universidade, isso não vem sendo feito da maneira adequada, nem no total que deveria. Então, ele está repassando, mas no montante menor. Nós temos aí uma dívida em torno de 8 milhões de reais do município, da Prefeitura de Taubaté, com a Universidade de Taubaté, referente às bolsas CIMUB. Essa cobrança vem sendo feita, o pró-reitor de Finanças, né, vem se fazendo, oficiando a Prefeitura, negociando. A gente já fez uma negociação de parte dessa dívida que vem sendo paga, mas 2023 e até agora, 2024, essa dívida, nada do que foi usado, os alunos estão na universidade, né? Eles não foram prejudicados de maneira nenhuma, porque a gente entende que a dívida não é do aluno, a dívida é da prefeitura. Ele assinou um contrato com a prefeitura, ele vai pagar isso algum dia, muitos deles, né? E a prefeitura deveria fazer esse pagamento da parte da mensalidade dele, e isso não tem acontecido. Então, eu também aproveito esse momento para dizer que a Universidade de Taubaté vive exclusivamente com o dinheiro da mensalidade do aluno, e ela precisa receber o dinheiro da mensalidade por parte da prefeitura. Bem, então, nesse momento, são essas minhas considerações. Muito obrigada. Passa a palavra para o Joelson, ele vai fazer uma consideração. Depois, quero encerrar aqui as inscrições. Vereadora Neca, você vai falar uma coisa? Eu vou passar já direto, então, depois para os munícipes, para poderem falar. Bom dia a todos. Bom, meu nome é Joelson, estou aqui representando a deputada federal Lorene. E primeiro gostaria de parabenizar o vereador Douglas Carboni, por essa luta, por esse trabalho. A deputada reconhece esse trabalho e é prova aí dessa luta do vereador em fiscalizar, em acompanhar o trabalho e os alunos, né, com a situação do CIMUB. Eu gostaria de reforçar a importância de rever a questão social, né, a porcentagem do índice de carência, e eu vou até citar aqui o exemplo da aluna Isabela, que a gente vem acompanhando, né, ela foi contemplada na medicina com 30% do valor do CIMUB, né, e ela tem um índice de carência de 7,2%, ou seja, né, é um índice alto e que foi aí contemplada somente com 30% da sua
da sua bolsa, né? Ou seja, tem outros ali que estão com o valor, com o índice de carência menor do que o dela e que foram contemplados com a mesma porcentagem. Ela tem a porcentagem de 7,2 na medicina, né? Então, eu posso dizer que eu conheço a família, conheço a situação, sei que tem condições aí que não tem essa condição, né, fácil de ter uma filha na medicina, então realmente é importante rever essa questão da porcentagem. Então eu agradeço a oportunidade, vereador, parabenizo mais uma vez por essa audiência e por essa luta, e a deputada Lorene se coloca à disposição. Agradeço o Joelso, mande um abraço para a deputada, viu? Temos uma reunião semana que vem, inclusive, né? Jade Santana, que é a aluna de medicina, pode ir lá falar? Pode. Pode falar que o microfone pega você em qualquer pessoa. Tá ok. Bom dia a todos. Eu peço desculpas se me atrapalhar, porque eu estou bastante nervosa para falar, porque se trata do meu futuro, gente. Com a porcentagem de bolsa que eu consegui, é impossível continuar. E eu queria falar algumas coisas que eu fui ouvindo, que todos foram falando. Muitos o Douglas Carboni representou o que eu gostaria de falar. Mas, em primeiro lugar, o contrato a gente tem que assinar até sexta-feira. E como é que eu vou assumir uma responsabilidade dessa, de aceitar ser contemplada pelo CIMUB e não poder continuar depois? E como é que eu poderia trancar a faculdade no meio do caminho? Diz que assim que a gente tranca, a gente tem que começar a pagar, não tenho condições disso. E como é que eu poderia voltar? Então, eu queria pedir, primeiramente, um prazo maior para a gente poder assumir esse compromisso. Porque muita coisa é prometido, mas nada vai ser feito até sexta-feira. Muita coisa é para ser visto, muita coisa é para ser melhorado, mas a gente está precisando agora. Não tenho como assinar um contrato de uma bolsa de 25%, sendo que o bruto que minha mãe ganha é muito menor do que o valor já com a bolsa que eu teria que pagar para a faculdade. E muitas coisas foram faladas, né, Douglas Carboni? Um aluno de medicina não tem como trabalhar. Eu não sei se a Juliana vai lembrar de mim, eu já trabalhei na prefeitura, na Secretaria Social CEDIS, trabalhei no Centro Pop, trabalhei no CEAS também, que eu posto na situação de rua, e eu abri mão do meu concurso para apostar tudo em estudar. Eu estava dentro da CEDIS, eu vi quanto isso era sério, e deu certo. A faculdade de Taubaté é uma faculdade muito difícil de ser aprovada, é um vestibular bem concorrido. Às vezes a gente vê tantos filhos de médico, às vezes não consegue, a gente conseguiu com muito, muito esforço, com muito estudo, muita dedicação, e foi uma alegria ter passado no vestibular. E respondendo também algumas coisas que as assistentes sociais falaram, não para mim, mas para outras colegas, que é melhor você voltar para o cursinho e fazer uma faculdade federal. É claro que se a gente tivesse passado uma federal, a gente estaria lá, né? Sem precisar assumir essa dívida. Em nenhum momento a gente pensa tipo assim, eu aceitar a dívida que for, desde que eu tenha condições de fazer a faculdade e ter a oportunidade de pagar depois. E eu anotei aqui algumas coisas que o Douglas Carboni falou e eu achei um absurdo isso já não ser feito. Que nem antes de distribuir a verba para os alunos que já têm a bolsa e os que estão chegando agora, como que não é feita a revisão do que já estão formados e do que reprovaram por acaso? De verdade, gente, eu achei um absurdo não fazer essa revisão antes de distribuir a porcentagem. Outra coisa, 30% para o curso técnico. Se eu não me lembro bem o número, foram 6 alunos de curso técnico para 91 de ensino superior. E 30% da verba é para 6 alunos, 70% da verba é para 91, sendo que o curso de medicina é muito caro. Até é desleal comparar um aluno de medicina com um aluno de direito, porque é muito, muito mais caro. E também foi falado que o índice de carência foi calculado manualmente durante uma semana. Quais são os critérios? Deveria ser mais claro, como está no edital, que eu, por acaso, não vi, como é calculado o índice de carência e como foi feito manualmente. É seguro? Porque eu gostaria de ver como que foi calculado o meu índice de carência dos outros alunos, porque está gerando bastante desconfiança nisso. Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar. E também algumas considerações, né? Antes de me inscrever no CIMUB, a gente tem que ir no cadastro único, a gente leva toda a nossa vida lá, toda a nossa renda.
E eu acho muito desleal porque lá tem uma cláusula que calcula no máximo R$100 de gasto de supermercado por pessoa. Eu duvido que alguém aqui, durante um mês inteiro, gaste só R$100 de supermercado. Lá, muitas despesas fundamentais são ignoradas e eu acho que isso deveria ser levado em consideração. E também o que é falado, né? Muitos alunos, o índice de carência, né? Ele é bastante dúbio, porque às vezes a família tem mais condições e tem mais gastos. Mas a gente vê, agora estando lá dentro da faculdade, que realmente tem muitas famílias que têm condições. E eu acho que o CIMUB, tudo bem que está chegando agora na Secretaria de Educação, mas eu entrei na faculdade com a esperança de conseguir o CIMUB, porque falavam que era fácil, que era simples. E realmente não é um processo que parece ser bem verificado, porque agora estando lá dentro, eu encontro alunos do 2º ano, do 3º ano, que contam rindo, que moram em condomínios em Tremembé, lá tem bastante condomínio de luxo, que colocou que mora com a avó, perto da faculdade, colocou uma renda lá e tem 52%. Eu não vou falar aqui abertamente, mas eu tenho o nome dessa aluna que me contou rindo e falou, você vai conseguir, porque você está falando a verdade e é muito pouco, né? Tipo assim, o que você tem para pagar, e ela conseguiu. E eu acho um absurdo mesmo não considerar a renda dos pais, porque muitos colocam que moram com tios, com avós. A visita, eu acredito que não foi bem feita, até porque na minha casa o assistente social entrou na porta e, tipo assim, cumprimentou minha mãe, conversou um pouquinho e disse, tá tudo certo. Nem foi verificar mesmo, a gente ficou tão ansiosa esperando por essa visita. Não precisa, obrigada. E não foi, sim, feita com atenção, e eu acho que, assim, o meu caso era verdade, mas de tantos outros que poderiam ser mentiras e foram passados despercebidos. Então, isso que eu acho interessante também, rever os alunos que já estão contemplados, às vezes as condições financeiras da família mudam. Ai, gente, é isso que eu falo, porque dentro da faculdade eu vejo que tem muita gente que tem 50% de bolsa, e se a gente pegar os editais anteriores, os resultados anteriores, o índice de carência deles, às vezes, é menor que o nosso, e ele já tem 50%, e eu, infelizmente, fui contemplada com 25%. Mas o que eu peço, de novo, é que antes de a gente ter que assinar o contrato, isso seja revisto, porque eu não tenho condições de assumir essa dívida até sexta-feira, assinar esse contrato, sendo que nessas condições eu vou ter que parar a faculdade no próximo semestre. É isso que eu queria falar, agradeço desde já e bom dia. Quero agradecer a Jade Santana, passo a palavra para o Renato Barbosa, também aluno de Medicina. Pai de aluno. Bem, bom dia a todos. Eu me inscrevi como aluno da medicina, mas sou pai de aluno. E tenho algumas considerações para corroborar com o que já foi dito até agora. Com relação aos resultados apresentados, eu fiz algumas anotações que eu acredito que sejam bem pertinentes. Como alunos do direito, que tem um índice de -1, -0,8, com um desconto de 40%. Alunos da Ciências Biológicas e Direito, com modalidade custeio, com 100% de bolsa. E índice 0,5 e -1. Não obedecendo a ordem de índice de carência. Lembrando que o índice de carência, ele leva em consideração não todos os componentes de receita e despesa, quer dizer, de despesa, mas as despesas essenciais que a gente tem. Quer dizer, fora essas despesas essenciais, existem outras despesas que não podem ser apresentadas ali. No apresentado da medicina, ele vem vindo em ordem decrescente, com 30% para a aluna com maior índice de carência aqui, que é o -7, até chegar no índice de -5, -4. Aí aparece um aluno com índice de carência -11, um outro com -8, esses com 25%. Depois retorna com -5, quer dizer, você começa vindo decrescente, você chega no -4, depois você aparece com -11, -8, -5. Então não está tendo essa ordem. Foi dito que tem outros critérios
Mas se esses outros critérios não são apresentados, fica obscuro a gente entender como isso está sendo feito. Se existem outros critérios, isso deve apresentar essa pontuação, deve ser apresentado junto, numa nova retificação, para ficar claro como foi feito esse ranqueamento. E alunos que estão na lista de espera com índice -4, -3, quer dizer, mais carentes do que outros com -3 que estão na lista de contemplados. Eu estava preparado para falar mais com relação a isso, mas eu vim fazendo algumas anotações da apresentação que foi feita aqui, e aí gritam alguns números que não estão apresentados ainda, que eu vou expor aqui. Dos 6.725.000, 5.796.000 já estão empenhados com alunos contemplados em outros anos. 928.000 para os 93 candidatos aprovados esse ano. Se a gente for considerar por ano, antes a gente teria uma média de 1.159 por mês para os alunos dos outros anos. Esse ano seria 649 para quem está no ensino superior. Agora, se a gente pegar o número que foi dado agora, que são 252 já contemplados com as bolsas, esses 5.796.000 dão um total de 23.000 por ano para cada um desses 252 que estão lá. Ao passo que para os 93 que foram esse ano, dá 9.978, ou seja, menos de 50% do que a média dos que foram contemplados nos outros anos. Então, realmente, essa redução não foi uma reduçãozinha, foi uma baita de uma redução que ficou muito aquém do que a gente realmente esperava. E um dado importante, do ano passado para esse ano, o ano passado foram, desculpa, se não me engano, 63 contemplados, 67. Aumentou para esse ano, então, quase 50% o número de contemplados. E a verba destinada ao ano passado, que seria na média, para esse ano, reduziu em 20%. Quer dizer, o déficit que ficou para esse ano foi muito grande. Então, eu acho que pedir uma suplementação para tentar uma equiparação, tentar melhorar isso aqui, para chegar nos níveis dos alunos já contemplados em outros anos, eu acredito que a gente não esteja pedindo demais. Eu, como pai de aluno da medicina, mesmo tendo esses 30%, vai restar a pagar em torno de R$5.500 por mês. Esses R$5.500 é 2 vezes mais do que o valor da mensalidade integral do segundo curso mais caro da Unital. Então, vale a considerar, porque para o pai do aluno, o desconto é importante, mas o que a conta que a gente faz é o que resta a pagar, o quanto a gente tem que pagar. E esse valor que está restando a pagar realmente está inviabilizando para muita gente. E se o índice de carência é um índice de carência alto, quer dizer que você já está cortando do que é possível, você já está no déficit há muito tempo. Então, o que a gente solicita realmente que haja esse empenho que deixa viável o prosseguimento para todos nós que estamos pleiteando essa bolsa. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Renato. Passa a palavra ao senhor Rafael Moreira, também aluno de Direito da Unital. Bom dia a todos presentes aqui. Como o vereador Douglas comentou, eu sou aluno do curso de Direito da faculdade. Os meus posicionamentos são, como o vereador comentou, referente a como que funciona a entrada desses recursos, né, que são destinados para os alunos da Bolsa de Financiamento que não prestam o serviço, que eles fazem a restituição, no caso que deveria ser um fundo, que pelo que o vereador falou, não existe esse fundo.
Eu acho que isso é necessário ser criado, porque se a intenção é se criar uma coisa cíclica, você precisa implementar isso urgentemente, porque se você não faz isso, vai ficar uma coisa que vai destinar para o recurso da prefeitura e esse recurso ele fica totalmente espalhado e a gente não consegue verificar se realmente isso está sendo destinado para onde deveria. Eu acho que também deveria ser, eu acho que eu sinto falta no CIMUB dessa questão da publicidade. Eu acho que muitos atos, muitas das coisas que são feitas no CIMUB, eles não são públicos, a gente não consegue acesso, a gente tem que sempre estar ligando, né, no CIMUB para poder verificar, mas assim, eu acho que os dados, principalmente de quem são os alunos que têm bolsa, como que é a questão das rendas, se as pessoas, qual é o valor de pagamento que o CIMUB faz para as instituições, isso tudo é muito importante ser levado em consideração, porque desse sistema que vai custear o CIMUB. E como a intenção no futuro é sempre que o CIMUB sempre cresça, sempre contemple mais pessoas, isso é muito importante. Eu acho que essa publicidade, ela é fundamental. Eu acho que essa participação também dos alunos, acredito eu, não sei se exista, mas pelo que eu vi, o conselho é composto só por autoridades. Eu não sei se tem alunos, então, desculpa porque eu não tenho essa ciência, mas assim, eu acho que seria interessante, igual é feito de divulgação em alguns eventos aqui da Câmara mesmo, deveria ser feito várias divulgações. Ó, gente, a gente está fazendo, a gente aprovou isso, a gente determinou isso, criar essa, mostrar para as pessoas o que realmente está sendo feito, para que aqueles que às vezes não possam participar consigam entrar num site, consigam entrar em algum lugar e conseguir saber o que realmente está sendo feito, conseguir interpretar e para poder ter um quesito e para poder ter um questionamento, porque as orientações que a gente sempre tem que ver ou diretamente no CIMUB, a gente tem que se socorrer a um vereador necessariamente para solicitar ajuda. Esses são os meus quesitos, muito obrigado. Agradeço, Rafael. Rafael, a gente precisa realmente ter mais transparência no processo, né? Acho que a gente mais luta para isso. E olha que tem hora que eu estou dando murro em ponta de faca. Não é fácil, não é fácil. Aqui a gente estava conversando nos bastidores, Jade, uma coisa muito importante. A gente precisa que os alunos assinem o contrato, que muitos desses que foram contemplados já não estão mais nem na faculdade. Muitos já desistiram. E aí a gente tem uma outra situação, que alunos, por exemplo, pagaram janeiro, fevereiro, março e abril. Janeiro já é a mensalidade. Tem fevereiro, março e abril. Foi contemplado em maio. O que vai fazer? O CIMUB ele não paga essas mensalidades que foram pagas por esse aluno. Há uma sobra desse recurso, né? Então esse recurso ele volta para o fundo, não é isso, Juliana? Se você puder falar para a gente, por favor. Isso, exatamente. O CIMUB ele é planejado para 11 mensalidades. E como os alunos já estão inscritos e alguns já pagaram algumas mensalidades, esse recurso retorna para o CIMUB. Então, a gente precisa que os alunos que receberam os contratos assinem os contratos para a gente poder calcular esses recursos que irão voltar, para a gente poder suplementar novas bolsas. Então, assim, enquanto a gente não tiver esse número total, não souber quais alunos vão permanecer, quais vão desistir, quantos contratos a gente vai ter que arcar esse ano, a gente não consegue aumentar esse percentual de bolsa. Então, a gente precisa que vocês assinem os contratos para que a gente possa fazer novos cálculos e conseguir suplementar essas bolsas. Sem esse dado, a gente não consegue se planejar. A gente vai solicitar aqui para a Universidade de Taubaté referente a esses pagamentos desses alunos que estão aprovados, para a gente já saber mais ou menos quanto de orçamento vai voltar para o CIMUB para a gente conseguir suplementar. Então, é importante que todos assinem os contratos ou recusem os contratos para a gente poder se planejar. Eu quero pedir inclusive para a professora aqui, a professora já está falando, já está trabalhando aqui. Eu pedi para a professora o seguinte, e também para o professor Ricardo Mendró,
Professor, eu sei que eu vou dar uma missão para o senhor, mas é uma necessidade até para a gente saber os números, os dados, e aí eu vou até o prefeito, vou até o secretário para a gente também pedir mais recurso, né? A gente precisa, quanto mais recurso para o CIMUB, para a gente conseguir contemplar essas bolsas um valor maior. A gente precisava saber, nessa lista do que está no CIMUB, quem são os alunos, a gente já tem hoje quem são os alunos, quantas mensalidades esses alunos pagaram, né? Do curso de Direito, de outros cursos que a gente tem aqui, né? Então, quem são esses alunos e quais os valores que ele já pagou? O curso técnico, por exemplo, também, o senhor não vai ter esse dado, mas provavelmente o curso técnico, vários alunos também já pagaram essa mensalidade. Esse recurso ele vai voltar para o conselho. E aí eu quero fazer um pedido para a Juliana e para a professora que estão aqui ao meu lado. Se nós estamos levando em consideração o índice de carência, que a gente consiga atender primeiro aqueles que já foram contemplados, que o índice de carência dele é maior. Não pegar o aluno que está na lista de espera, com todo respeito, mas a gente precisa hoje usar um critério social. Aqueles que estão realmente precisando dessa bolsa, que eles já sejam contemplados imediatamente com esse recurso. Com esse dado, professor, a gente consegue saber mais ou menos, que a gente fez um cálculo bem de padaria aqui, viu, professor? Não vou nem contar para o senhor vai ficar xingar eu. Mas, assim, uma média que a gente fez aqui vai aumentar as porcentagens, Jade, para quem está contemplado com 25%. A gente entende que 25% não é condições de você dar uma bolsa de medicina. A gente sabe que, no mínimo, 50% para esse aluno. Né? Porque, e 50%, eu estou falando que o pessoal ainda vai passar muito apertado. Muito apertado. Tenho o meu compromisso de falar com o secretário de Finanças, vou levar a secretária de Educação junto comigo para ajudar eu lá, e vou conversar com o conselho para que a gente possa agilizar, professores, o mais rápido possível, porque a gente possa já soltar uma lista dos contemplados, para aumentar essas porcentagens dessas pessoas, porque há uma necessidade rápida de resolver esse problema. Quero aqui também registrar a presença do Carlos Gouveia, assessor parlamentar do vereador Dentinho, também se faz presente aqui. Mas, Juliana, qual o prazo que você dá para nós? Porque a gente tem que sair com um prazo aqui. Assinou o contrato sexta-feira, na próxima sexta a gente já tem informação? Olha, eu vou assumir o compromisso com vocês que todos que assinarem o contrato até sexta-feira, até a próxima semana, a gente tem como já planificar como será esse adicional, esse aditivo que a gente precisa fazer no contrato. A gente vai deliberar no conselho na próxima semana. A gente tem o calendário de reuniões do conselho, possivelmente quarta-feira teremos a próxima reunião do conselho, e se todo mundo assinar até sexta-feira, na quarta-feira a gente vai deliberar esses novos percentuais, então até a próxima sexta-feira a gente consegue emitir uma nova publicação com o edital com percentuais atualizados. Entendeu, Jade, por que é importante assinar o contrato? Para a gente saber quanto a gente tem de recurso, tá? E eu vou ficar em cima para isso resolver. Eu quero aqui registrar, gente, o trabalho da Secretaria de Educação. Esse projeto não estava na Secretaria de Educação. E essa organização da secretária, quando a gente teve o primeiro contato, quando o prefeito determinou ir para lá o projeto, inclusive hoje tem um espaço específico do CIMUB, que não tinha, né? Isso que o Rafael trouxe para a gente é necessário que se faça. Eu vou solicitar ao prefeito que faça um decreto imediatamente da criação do fundo. Tem que se criar esse fundo imediatamente. Esse recurso ele precisa voltar para o fundo. Nós estamos falando aqui de uma dívida, por exemplo, que a prefeitura tem com a universidade, não deveria ter, porque a própria bolsa tem que se pagar. Nós estamos falando de um recurso que há anos tem que ir para um fundo e não vai para o fundo. Ele vai para uma conta geral da prefeitura e que não pode acontecer isso. Nós estamos falando de um fundo municipal de bolsa de estudo, que é o sistema municipal. Ele não pode, Rafael, ir para um fundo geral. Ele tem que ir para um fundo único. E esse fundo próprio se pagar.
Nós estamos falando de uma dívida que não deveria nem existir. Porque se o fundo estivesse sendo gerado por ele mesmo, porque daí é o conselho também que tem poder sobre isso, os pagamentos, inclusive, para a universidade, através dessas bolsas, seriam deliberadas pelo Conselho Municipal. E olha, eu não estou falando isso só hoje, não. Estou falando há 10 anos isso. E vou sugerir ao prefeito Saldi que faça um decreto imediatamente criando esse fundo para que todo e qualquer pagamento de alunos formados ou alunos desistentes que vá direto esse recurso. Cria-se uma conta específica e paga. É igual a conta do Fundo de Bem-Estar dos Animais. Lá no carnê de PTU, que foi uma exigência minha à época, com a então secretária Odila, que criasse uma rubrica específica e uma conta específica para o Fundo de Bem-Estar dos Animais. Quando você paga o carnê de PTU, tem uma folhinha a mais lá, de R$15 do FUBEM, esse valor vai direto para a conta. E aí eu consigo controlar. Eu ligo lá para o secretário. Quanto que tem no fundo? Tem 30 mil, tem 20 mil. Porque este recurso, este boleto que é pago, ele vai direto para aquele fundo. Ele não pode ir para o fundo da prefeitura. Então a gente está misturando as estações. Eu vou pedir para o prefeito para que a gente possa sentar com ele e reorganizar isso para criar um decreto específico, tá? Mas vocês que são alunos aí, que estão na expectativa, vocês têm meu compromisso de ser um dente cariado. Porque todos os anos eu tenho uma briga grande com todo mundo por causa disso. O Joel está aqui há bastante tempo, sabe como é que é. Para a gente tentar suplementar. Falei para o prefeito ontem à noite, o prefeito falou, Carbone, vamos ver, veja com o Mário, os dados se dá para suplementar. Ontem à noite, Juliana, já pedi para o Mário R$300 mil, que eu sabia que a gente conseguia chegar para os alunos que ganharam 25%, uma porcentagem maior. A gente fez um estudo, eu e a doutora Thalita, que eu agradeço imensamente a minha assessora, viu? Doutora Thalita, que foi sua aluna, né? Ela é uma parceirona e ajuda muito a gente nesses dados, que são muito importantes, porque não adianta a gente ir lá protestar sem dados, sem números, sem nada, né? A gente tem que ter um estudo e um trabalho forte nesse sentido. O secretário está num evento agora de manhã, o secretário Mário Pelosi já falou, Carbone, a hora que eu chegar na secretaria, você tem meu compromisso, que eu vou sentar, já vou ver os números, como que a gente pode fazer, como é que a gente trabalha sobre isso. A secretária me disse que se tiver uma suplementação, ela vai fazer imediatamente, né? E eu acho que a gente tem que avançar para atender isso. E vou pedir para o prefeito fazer um decreto específico, viu, professor Ricardo? Para uma conta específica, para que a gente possa trabalhar com esse recurso do CIMUB, só no CIMUB. Para que a gente não tenha mais problemas. E não é essa gestão, todas as gestões deixam sempre o CIMUB para pagar depois. Isso não pode acontecer. Nós estamos vivendo um momento importante de educação. Educação é uma coisa séria. Eu vi sua angústia ali. Eu fui bolsista. E eu estava a ponto de trancar minha matrícula na faculdade. E a vida, a gente tem que ser grato, né? O ex-prefeito José Bernardo Ortiz e o Márcio Leonel, que esteve aqui, eu fui contemplado com uma bolsa de estudo, com 100% para terminar minha faculdade. Porque, inclusive, eu sou o único filho da família que fez faculdade. Por isso que eu tenho respeito, responsabilidade e compromisso de lutar por esse projeto. Muitas vezes nadando sozinho, mas eu entendo que a mudança social, viu, Rafael, da vida das pessoas. Quando um pai vem aqui e fala esse desespero, porque ele já não tem mais de onde vender coisas, de financiar coisas, fazer empréstimo. Eu tenho casos que passam pelo meu gabinete, professora, que a avó fez empréstimo, o tio fez empréstimo, o pai fez empréstimo para poder pagar a matrícula da faculdade da pessoa. Então a gente tem que ter compromisso. Eu tenho um caso aqui específico de um amigo meu, muitos anos, trabalhei para ele vendendo bijuteria. Não vou falar o nome. Mas esse moço, ele está fazendo as tripas o coração para o filho dele fazer faculdade. Está longe da família, está trabalhando, se esforçando o máximo que ele pode, porque é o sonho do filho dele. Você imagina você ficar longe da sua família 5, 6 meses, trabalhando, mandando dinheiro, porque o sonho do seu filho é fazer sua faculdade. Então, assim, a gente tem que ter alguns compromissos. E educação não é gasto, é investimento. Por mim, falei para o prefeito ontem, a gente pegava um número grande de
alunos, criava-se uma estrutura realmente organizada e dava bolsa preparando esse povo para trabalhar depois em Taubaté, num postinho. Ó, a gente está lá na Gurilândia com um problema sem médico, na Água Quente, né? Daria bolsa 100% para todo mundo. Falar o negócio seguinte: compromisso depois você fazer sua faculdade e depois você trabalhar aqui para a prefeitura. Então acho que vai trabalhar para a prefeitura, não vai trabalhar para o povo de Taubaté, tá bom? Alguém quer fazer mais alguma consideração? Já sei o valor que a gente precisa, me dá É? Então tá bom, vamos atrás. Alguém quer fazer alguma consideração? Quero aqui agradecer então a todos vocês. Juliana, espero que a gente na semana que vem já tenha essa informação. Contamos com o conselho, professora, por favor. Sei que vocês vão ter que trabalhar correndo, mas há uma necessidade muito grande. As pessoas precisam ter a resposta para que a gente possa tentar contemplar, né? Ouvir de uma aluna e de um aluno essa necessidade é muito importante que a gente resolva. Você imagina se renunciar a um concurso público para fazer uma faculdade, é uma mudança de vida, né? Conte comigo, viu? Gente, então agradeço a todos vocês que mandaram mensagem, vocês que estiveram presentes, tenho certeza que é muito importante. E ó, semana que vem, se Deus quiser, a gente anuncia na terça-feira, quarta-feira da semana que vem, essas alterações que, se Deus quiser, a gente vai ter para o CIMUB, tá bom? Obrigado a todos vocês. E segunda-feira às 18 horas, né? Às 18 horas a gente tem uma audiência também para falar sobre federalização da Universidade de Taubaté, que é importante isso também, tá bom? Então, muito obrigado a todos, obrigado ao pessoal da TV Câmara, você que nos acompanhou, nosso muito obrigado.